Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas aulas de Escola Bíblica Dominical, aulas gratuitas oferecidas pela Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil, pela graça e a misericórdia de Deus. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2020 e hoje estudaremos a aula de número 7. A lição de número 7 é do dia 16 de agosto de 2020 e o título da lição é: O povo de Deus deve separar-se do mal. É claro que se o povo de Deus é de Deus, o povo de Deus não pode estar envolvido com o mal. Não obstante, por diversas vezes na história de Israel isso tem acontecido. Mas Deus sempre alerta o seu povo. Isso acontece porque o povo, mesmo sendo de Deus, é formado de pessoas, de gente, seres humanos. Mas Deus sempre alerta e traz o seu povo de volta. O textuário da nossa lição está na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Ponto central da lição. A comunhão plena com Deus exige santidade. Não há como ter uma comunhão plena, perfeita, satisfatória com Deus, se não buscarmos santidade, se não tivermos uma vida de santidade, uma vida de integridade diante do Senhor. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo e dedicação a Deus. Objetivos específicos. Primeiro, destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. O povo de Deus é povo de Deus, o mundo é o mundo. Entender que Deus exige plena santidade do seu povo, porque ele santifica o seu povo. E terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 52, capítulo 4, versículos 2 e 3, capítulo 6, dos versículos 2 ao 4. O texto nos diz o seguinte: Também estes subiram a Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de Deus, a casa de seus pais, e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos. Aqui lá em Minas a gente tem um dito que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É isso aqui, ó.
E edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. E uma carreira... Pronto. Mais uma vez, nós temos aqui, ó, deixa eu cortar, porque mais uma vez, nós temos um erro que se repetiu aqui, ó. Isto aqui, pode tirar. E a despesa se fará da casa do rei. Pronto. Só até aqui. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre somente os judeus retornariam a Judá. Nós vamos perceber que a ordem aqui era que só os judeus legítimos, que não eram oriundos de uma miscigenação racial com os babilônicos. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então nós vimos aí que tiveram mais de 652 pessoas, né, que o texto fala aí, 652 pessoas excluídas, rejeitadas. O que nós aprendemos com isso? Isso aqui não era discriminação racial, não era. Isso era critério. É importante a gente pensar nisso. Hoje, esse termo discriminação é usado de qualquer forma, à torta e à direito. Isso não era discriminação racial. Isso era critério. Só os naturais, só os judeus de verdade, os naturais, teriam comprometimento com a construção. Só eles. O nosso comentarista ele chega a colocar aqui, ó, que a história de Israel registrava, ó, uma amarga experiência nesse sentido, de miscigenação. Quando os israelitas saíram, pela mão do Senhor, saíram do Egito. Saíram não só os israelitas, egípcios, até porque o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Então eles se misturaram e houve uma miscigenação racial assim, sem precedente. Então saíram do Egito também pessoas que eram oriundas desta miscigenação racial. E foram estas pessoas que começaram a murmurar no deserto e fez com que uma geração inteira se perdesse no deserto. Uma geração inteira se perdeu no deserto por murmuração. Então agora, ao sair da Babilônia para voltar para Judá e reconstruir o templo, a cidade, não aceitou, não se permitiu essa miscigenação racial. As pessoas tinham que provar a sua legitimidade. As pessoas tinham que provar realmente que eram oriundas, filhos de judeus legítimos. E isso é muito importante porque vai mostrar que Deus sempre separa o seu povo. É preciso que haja uma separação. Eu vou repetir o que eu falei. Isso aqui não é discriminação, isso é critério. Não é discriminação, é critério. Só esses naturais, só esses legítimos, só quem realmente, se a gente trouxer isso para uma aplicação na vida cristã, nós vamos dizer o seguinte, que só quem realmente foi transformado, só quem realmente agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, só quem realmente compreendeu esta salvação,
Só quem realmente pertence ao Senhor é que poderá estar entre aqueles que irão promover esta restauração. Como eu disse, pastor, em outras lições aqui, desde o início, o pastor Eurico Bergsten escreveu esta revista, comentou essa revista há 27 anos atrás. E parece que ele está falando para a gente hoje aqui, ó. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter este critério, precisamos ter este cuidado de fazer com que aqueles que estejam envolvidos na obra, no projeto de reconstrução, de restauração, de avivamento, sejam realmente pessoas que tenham legitimidade no Evangelho. Legitimidade no Evangelho. Queridos, entendamos uma coisa. O meio evangélico hoje é um meio rentável, financeiramente rentável. Descobriu-se há praticamente 2 décadas atrás, pouco menos que isso, que o meio evangélico é um meio rentável. Então gira-se fortunas de dinheiro no meio evangélico. E hoje aparece um monte de gente por aí. Cantores, né, que são, na verdade, artistas, e vêm com uma roupagem de santidade. Mas quando nós precisamos empreender projetos realmente divinos, nós precisamos de gente séria. Nós não estamos falando aqui de um projeto empresarial. Nós não estamos falando aqui de um projeto de diversão. Não, um projeto que não tenha um cunho religioso. Não, nós estamos falando de projeto de Deus. Todo projeto de Deus só pode estar envolvido e à frente desse projeto quem realmente é legitimamente salvo, resgatado por Jesus. Então, o que está acontecendo nesse contexto judaico aqui não é uma discriminação, é um critério, e um critério que nós também precisamos estabelecer. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. No segundo ponto, o comentarista vai falar sobre os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. É engraçado, quando eu li isso aqui assim, comecei a ler, eu falei, puxa vida, eles não aceitaram a ajuda que vinha de fora, né? Parece assim uma certa arrogância. Não. Porque eles estariam envolvidos. Como eu disse, lá em Minas, a gente tem um dito popular que assevera que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Irmãos, tem gente que pode ser colega da gente no trabalho, pode ser colega na faculdade, mas não é para a gente estar junto, porque ele não é comprometido. Ah, vamos trazer fulano de tal para nos ajudar nesse projeto. Ele não é comprometido com a causa. Ele está querendo só aparecer. É um projeto grande, é um projeto que vai marcar a história, então ele quer aparecer. Mas a gente tem que trabalhar com quem é comprometido com a causa. Primeiro parágrafo. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos era uma mistura racial, né? Quando a Assíria conquistou o Reino do Norte, a partir de 722 a.C., eles levaram o Reino do Norte para o cativeiro. Levaram o Reino do Norte para o cativeiro. Deus estava extirpando a idolatria do Reino do Norte, e o Reino do Norte não voltou do cativeiro assírio, mas ficaram alguns remanescentes. E outra coisa, uma estratégia que a Assíria tinha de conquista era trazer da sua terra uma gente para aquela terra conquistada, a fim de acabar com a cultura daquela terra que havia sido conquistada. Então a Assíria levou para Samaria a escória da Assíria, condenados de guerra, gente de índole duvidosa, extremamente duvidosa. E essas pessoas chegaram em Samaria com adoração aos seus deuses, e eles se misturaram com o povo da terra. Então os samaritanos eram o cruzamento de assírios com judeus do Reino do Norte. E como eu já disse aqui em aulas anteriores, eles adoravam ao deus Moloque. Eles ofereciam seus filhos queimados a Moloque. Então era um povo que temia o Senhor, porque eles tinham conhecimento de Deus,
não é? O rei da Síria enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus, mas eles temiam o Senhor, mas serviam também aos seus deuses. Eles representavam muito bem. Eles representavam muito bem a vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então eles não vão ajudar a reconstruir, é porque eles não são envolvidos. Eles até adoram a Deus também. Cantam os nossos hinos, falam línguas estranhas, dão glória a Deus como a gente dá. Eles fazem uns negócios até mais legais do que a gente, mas não são envolvidos, não são comprometidos. Eles adoram outros deuses. Isso é uma questão de critério. Né? Eu vou citar um dito popular, não é a Bíblia, né? Porque senão tinha que estar no livro de heresias. Brincadeira, não é a Bíblia. É essa brincadeira que a gente faz. Mas há um dito popular que assevera o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E isso é verdade. Para a obra de Deus, a gente tem que estar envolvido com gente que realmente tem o mesmo pensamento que a gente. Eu citei numa aula dessas passadas aqui o pastor Jander Magalhães, meu amigo particular. O pastor Jander, ele fala assim: o Anderson, a gente tem que unir, formar uma rede de amigos que tenham o mesmo pensamento, que tenham a mesma visão de reino de Deus. Eu conheço um pastor que hoje mora no Tocantins, eu o conheci nos Estados Unidos, ele mora no estado do Tocantins, pastor Edson Gonçalves. Ele dizia assim: o Anderson, tem que ser gente da nossa linha, da nossa linhagem. E é isso mesmo. Nós não estamos discriminando. Nós não estamos falando que quem não é da nossa linhagem não pode ser amigo, gente não pode bater papo, não pode ir para uma festinha junto. Ok, depende da festinha, mas a gente pode ir. O que eu estou falando é que eles não podem estar envolvidos no mesmo projeto do reino de Deus que a gente. Porque a visão deles é outra, a fé que eles professam é outra. Eles, pastor, mas eles adoram a Deus também, igual a gente mas eles adoram a Moloque. Eles oferecem sacrifício no altar de Deus, mas oferecem os filhos a Moloque. Não, então não dá pra gente. Mas isso aí é ser segregacionista. Não, nós não estamos falando de segregação, nós estamos falando de critério. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser amigo. Eu não estou dizendo que a gente não pode estudar junto, trabalhar junto, fazer um churrasco junto. Pode. O que eu estou dizendo é que a gente não pode oferecer no mesmo altar. Porque uma hora eles vão estar oferecendo com a gente no altar do Senhor. Mas depois eles vão oferecer no altar de Moloque, os próprios filhos. Deus estará os vendo oferecendo no altar de Moloque. Mas eu não estou lá. Ok. Mas ele ofereceu no altar de Moloque. E quando ele vier oferecer com você no altar de Deus, Deus vai falar: não, eu não aceito. Porque ele esteve no altar de Moloque. Então eu não aceito ele no meu altar. Se Deus não aceita ele, Deus não vai aceitar você também, porque você está junto com ele. Andarão dois juntos, se não houver acordo? Dá para entender? Então, na hora de reconstruir os muros, na hora de trabalhar, eles dizem: não, vocês samaritanos, vocês querem ter uma boa vizinhança, a gente vai ter. Mas para trabalhar com a gente aqui naquilo que é a obra de Deus, não dá. Os samaritanos não entenderam isso. Mas Deus deu vitória ao seu povo. Segundo parágrafo, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Então, quem eram os samaritanos, nós falamos, e aqui os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. E eles negam. Eles dizem: não dá. Sabe por quê? Eu fiz uma observação aqui, eu vou dizer o seguinte: a responsabilidade da reconstrução é do povo de Deus e de ninguém mais. Não se pode transferir responsabilidade. Jerusalém, o reino de Judá, foi destruído porque o povo de Deus pecou. Aí Deus os entrega aos caldeus. Eles perdem a terra, mas Deus não perde o domínio. Eles perdem o templo, mas Deus não perde a adoração deles. Eles chegam na Babilônia, eles têm sinagoga.
Aí agora eles vão reconstruir, eles estão voltando para reconstruir. Quem tem que reconstruir? De quem é a responsabilidade da reconstrução? Do povo de Deus. A gente não pode transferir responsabilidades. O povo de Deus tem que reconstruir aquilo que por causa do pecado do povo de Deus foi destruído. E pronto. Então não adianta, vamos trazê-los porque eles vão nos ajudar. Não. Terceiro ponto, os samaritanos procuram apresentar, ou terceiro parágrafo, os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Também não dá certo. A gente quer ajudar, não pode. Não, então a gente vai aparentar com vocês, também não pode. Porque Deus seleciona. Deus, não, esse é o meu povo. Vocês não vão se atrelar a essa gente. Então aí Deus também não permite. Quarto parágrafo. Mas que Deus é exigente, hein? Mas é claro, Deus tem que ser exigente, porque ele é Deus. O nosso Deus é diferenciado, por que o seu povo não vai ser? Quarto parágrafo. Os samaritanos tornaram-se... eu acho interessante isso aqui, porque é cômico, né? Se não fosse tão trágico, seria cômico. Não, a gente quer ajudar vocês, não pode. Não pode por quê? Porque a reconstrução tem que ser feita pelo povo de Deus. Mas nós também adoramos o Deus de vocês, mas não são o mesmo povo que vocês oferecem no altar de Moloque. E depois, quando você chegar para oferecer no altar de Deus junto com a gente, Deus não vai aceitar nem o de vocês, nem com a gente, nem o nosso. Porque vocês oferecem também para Moloque. Não, ok, então tá. Então nós queremos casar com a filha de vocês. Também não pode. Por quê? Porque o nosso Deus é exigente. O Deus de vocês é exigente, o nosso Deus é exigente. Ele é diferenciado, então a gente tem que ser diferenciado também. Não, então não tem jeito? Não. Então nós somos inimigos. Tô de mal. Nós não vamos brigar com vocês. Foi bem, não é isso que a gente quer. Mas se é isso que vocês querem, o nosso Deus é diferenciado. Vocês não vão conseguir vencer. Tem gente que tem medo. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte: para fazer inimigo, você não precisa declarar guerra. Você só precisa dizer aquilo que você pensa. Martin Luther King Jr. disse isso. Para fazer inimigos, você não precisa declarar guerra. Você só precisa dizer o que você pensa. Falar a verdade daquilo que a gente pensa, muitas vezes, é uma situação que vai criar inimigos. Mas não somos nós que estamos fazendo inimigo. Olha o que o comentarista coloca de forma muito própria. Não foram os judeus que fizeram os samaritanos tornarem inimigo deles. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Foram eles que se tornaram inimigos. Tornaram-se inimigos porque invejavam e... Passei o dedo no negócio aqui sem... Oh, meu Deus do céu. Tornaram-se inimigos porque invejavam. Deixa eu lá que eu encostei o dedo no lugar errado aqui, gente. Tá aqui, ó. Tornaram-se inimigos porque invejaram e tornaram-se inimigos porque não conseguiram se associar ao povo de Deus. Eles queriam se associar ao povo de Deus achando que iriam desfrutar. Eles imaginaram que conseguiriam associar aos judeus e gozariam do mesmo prestígio. Mas Deus falou não. Não é isso. Então nós precisamos definir o que nós queremos. Nós queremos nos tornar sócios daqueles que não são sócios de Deus? Se não é sócio de Deus, meu amigo, não pode ser sócio nosso. Se não é amigo de Deus, não pode ser amigo nosso. E pronto. É assim que funciona. Queridos, nós já vamos continuar a aula, mas a Academia de Pregadores tem um recado muito especial para você aí. Preste atenção. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro ponto e penúltimo ponto da lição. Assim como a lição anterior, teve 6 pontos, essa tem 4. Então vamos dar uma acelerada aqui. Terceiro ponto. Deus exige santidade do seu povo. Primeiro parágrafo. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, um povo separado. Deus falou isso com Abraão. Olha, eu estou tirando você da sua terra, da sua parentela, ou seja, estou te separando. O povo de Deus tem que ser um povo separado. Separação. Segundo, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, santificar é separar. Separar do mundo e se dedicar a Deus. Quando Josué assumiu a liderança do povo também, Josué disse o seguinte: eu não sei o que vocês vão fazer. Se vocês vão adorar aos deuses que os vossos pais adoraram no deserto, ou se vocês vão adorar a Deus. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é atitude. Terceiro parágrafo. O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. Antes de iniciar a conquista da terra de Canaã, Josué teve uma visita do anjo do Senhor. E ele perguntou: o que diz meu senhor ao seu servo? A resposta foi: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Ah, mas peraí, mas essa terra é uma terra de povo estranho? Era de povo estranho, mas agora o Senhor está com vocês, vocês pisaram na terra. Então Deus exige santidade. Quarto parágrafo. Israel é derrotado pela pequena Ai. Então nós aprendemos aqui que por causa de um Acã que estava lá no meio, que pegou de Jericó o que não podia, Israel foi derrotado. Israel sofreu a derrota. E por causa de um Acã, o povo inteiro sofre a derrota. Então é preciso haver separação, é preciso haver consagração. Olha, a gente tem que escolher. Eu aprendi o seguinte: tão importante quanto escolher com quem a gente anda, é escolher quem anda com a gente. Então eu não posso andar com qualquer um, mas eu não posso permitir que qualquer um ande comigo. Entendeu? Então, tão importante quanto escolher com quem a gente anda, é escolher quem anda com a gente. Porque às vezes a gente tem um critério para não andar com pessoas erradas.
Mas aí, de repente, a gente deixa pessoas erradas andar com a gente. Qual a diferença? A diferença é que andar com pessoas erradas, isso quer dizer que eu vou andar no caminho que elas trilham. A diferença é que permitir que pessoas erradas andem comigo é trazer pessoas erradas para o caminho que eu trilho. E eu posso estar trilhando o caminho certo, mas se tiver pessoas erradas trilhando o caminho certo comigo, isso pode significar uma derrota. Foi o caso aqui de Acã. E Acã não estava no caminho errado, mas ele era a pessoa errada. Israel estava andando conforme a vontade de Deus, mas Acã não. Aí Deus tem que falar, não, tem que tirar. Tem que tirar do meio de vocês. Tem anátema aí. Anátema é aquilo que é maldito, tem uma maldição no meio de vocês. O Acã no nosso meio, a pessoa errada junto com a gente, é uma maldição para a nossa vida. Porque a gente está no caminho certo e vai ser derrotado. E Deus tinha dito para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus falou isso com ele. Mas tinha um Acã. Tinha um Acã. Às vezes a gente é derrotado por causa de um Acã. Olha Jonas. Jonas entrou no navio, Deus manda Jonas para Nínive, Jonas foge para Tarsis. Aí Deus entrou no navio. Por causa de um Jonas no navio, o navio inteiro pode afundar, gente. Quantas coisas que os marinheiros perderam, jogaram no mar, até descobrirem, tem um Jonas aí no navio. E os marinheiros eram tão tementes a Deus que quando Jonas falou, me jogue na água, os marinheiros falaram, não, que Deus nos guarde de ser culpado pela sua vida. Aí Jonas, consciente que era um profeta fujão, mas tinha consciência do que estava acontecendo, ele diz, me jogue na água, porque eu sou o motivo de tudo isso aí. Agora, o navio, se a gente não tiver cuidado, o navio afunda por causa de um Jonas. Então, a minha pergunta é a seguinte, quanto que custa para entrar no seu navio? É só ter dinheiro para pagar a passagem? Ou tem algum critério? Quando entra no navio, quando vai entrar no navio, você pergunta. Eles só perguntaram depois que estava dentro, né? Quem és tu? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu Deus? Por que não perguntaram isso antes dele entrar? Aí depois que ele já estava dentro, depois que começou a tempestade, depois que o navio quase afunda, aí pergunta, quem é você? Qual é a tua terra? De onde vens? Qual é o teu Deus? Por que não fizeram essa pergunta antes? Esses critérios, têm que ser critérios estabelecidos na nossa vida, para todas as áreas. Para amizade, você está querendo ter amizade com quem? Que fé que ele professa? De onde ele vem? Quem é ele? O que ele faz? Esses critérios preservam a nossa vida. Vamos ao último ponto da nossa lição, quarto e último ponto da lição. Devemos manter uma vida de separação do mal. Primeiro parágrafo. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente manter-se-iam mostrando favoráveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Por quê? Porque samaritano é samaritano, irmão. Samaritano é complicado. Samaritano vem de uma outra cultura. A não ser que tenha um real encontro com Jesus, como a mulher samaritana no poço de Jacó. Porque senão, se não tiver um real encontro com Jesus, é melhor ficar longe. Depois que encontra com Jesus, ok. Mas sem encontrar com Jesus, não. De jeito nenhum. Esta é a premissa. Né? Segundo parágrafo. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter uma separação. Aí o comentarista vai nos citar aqui Asaf, no Salmo 73. Eu prego sobre isso aqui, fala sobre a síndrome de Asaf. Todos nós temos uma síndrome de Asaf. Eu tive inveja dos arrogantes, Asaf foi sincero. Eu invejei o ímpio e tal, e ele vai falando. Aí ele diz o seguinte, até
que entrei no santuário de Deus. No santuário de Deus as coisas se resolvem. Malaquias, que respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo que há um memorial escrito diante dele, diante do Senhor, para os que temem o Senhor. E ele disse, olha, eles serão o meu tesouro em particular. E naquele dia, eles me serão um particular tesouro. Terceiro parágrafo. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é soberana para a nossa vida. Ela é soberana. Só que nós temos que nos lançar à vontade do Senhor. Nós temos que nos entregar à vontade do Senhor. E isto, quando nós entendemos isto, quando nós fazemos isto, nós alcançamos a felicidade. Nos entregar à vontade do Senhor. Quarto e último ponto. Bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante vitória aos que vivem. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Viver conforme a vontade de Deus é viver uma vida vitoriosa. É viver uma vida de bênção, uma vida não sem lutas, porque aí é impossível, mas uma vida de bênçãos, uma vida de certeza da vitória para a glória do nome de Jesus. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. E nós aprendemos nesta lição que o povo de Deus tem que viver de forma separada. Não abra mão desta separação. Não abra mão de viver de forma separada para Deus. Pois assim Deus se agradará de você, Deus se agradará de nós. Grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.